Voltamos, vida! Acho que deu certo, hein? Ei! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast VidaCast, nosso videocast de casal, que já é um sucesso entre nossos amigos e familiares. E no episódio de hoje, qual vai ser o tema do nosso episódio de hoje? Qual é o tema? Qual é o tema? 3 levezas e 3 durezas de morar fora? Levezas e durezas de morar no exterior. E o tema foi eu escolher 3 levezas, 3 durezas, e o Ricardo 3 levezas e 3 durezas pra gente apresentar aqui, discutir, compartilhar com vocês. A gente ainda não sabe qual é o de cada um, vai ser tudo revelado aqui hoje. Fica com a gente. Recomendações? Não, na verdade não é nem recomendações. Antes da gente começar a falar das levezas e durezas, eu acho que seria legal a gente falar pro pessoal como é que foi o nosso processo de vir aqui para os Estados Unidos. Porque, enfim, acho que também é uma forma do pessoal sabendo um pouco mais da nossa história. Nem todo mundo sabe como é que foi o nosso processo de mudança para cá. Então, acho que é interessante falar desse contexto e a gente falar um pouco das nossas durezas e levezas. Bora lá? Tá, Tri? Então tá. Vou deixar que tu conte, afinal de contas. Eu? Tu é o responsável por nos trazer pra cá. Tá bom. Então, por bastante tempo, assim, eu tinha essa ideia de morar fora e tal, e foi amadurecendo, né? Eu trabalhava em Porto Alegre com pesquisa e desenvolvimento na HP, né? E aí algumas vezes eu manifestei interesse. Teve uma vez que foi quase um processo, foi disparado, quase foi disparado um processo, mas não deu certo. Então tá, né? Não rolou, tudo bem, segue a vida e tudo mais. E cada vez mais a vontade crescendo, comecei a mandar bastante currículo, né? Bastante, leia-se centenas, uns 300 e poucos currículos eu mandei. E disso saiu mais ou menos 1%, umas 3 entrevistas. Das 3 entrevistas, uma me levou a vir para Los Angeles, né, terminar o processo de seleção. E aí deu tudo tranquilo. Eles me fizeram uma oferta, mas condicionada com o visto, aquele H1B, que passa por uma loteria. Passamos no processo de seleção, né? E o visto ele é válido a partir de outubro, né, do ano vigente. Então, continuei no Brasil, trabalhando. Em outubro a gente veio para cá, né? E foi muito legal porque a empresa, no caso a Riot Games, né, que faz o League of Legends, Valorant, tem outros jogos aí que o pessoal talvez conheça, eles tinham toda uma infraestrutura para isso acontecer, né? Então, eles subsidiaram a mudança, as passagens. Quando a gente chegasse aqui, já tinha um local para a gente ficar, pago pela empresa também, né? Então, tudo isso ajudou muito o nosso processo, né? E a nossa decisão de vir para cá. Porque nós, como casal, já conversávamos sobre a possibilidade de ter uma experiência no exterior, de ter essa experiência, né? Se era uma coisa definitiva, permanente na vida, não era essa a discussão, mas de ter uma experiência. Só que nós tínhamos uma vida muito confortável no Brasil, as coisas estavam bem profissionalmente para os dois, pessoalmente também a gente estava muito bem, constituindo o nosso apartamento, reformando, fazendo uma série de coisas. Então não tinha nada assim que dissesse, nossa, a gente quer sair do Brasil porque não está legal aqui. A gente queria pela experiência, mas nós não queríamos a qualquer custo. Justamente porque as coisas lá estavam muito bem. O que nos faria sair do Brasil não seria assim, qualquer condição, qualquer coisa a gente está topando. E foi uma felicidade muito grande, porque a Riot realmente proporcionou um cenário, um contexto super favorável, que fechou todo com todas as nossas exigências do checklist. E a gente disse, bora. Mas eu vim muito de coração aberto, assim, do tipo, cara, vamos, de novo, experiência, vivência, e vamos ver no que vai dar. A pior das hipóteses, a coisa não sai como a gente imaginou, não é tão bom quanto a gente imaginou. Pegamos e voltamos, porque a nossa vida no Brasil, sabe, não tá se desfazendo, a gente não tá sendo fugido e não tem nada porque não voltaria.
E então foi muito uma aposta de dizer, a gente vai ficar com se as coisas realmente forem positivas. E agora, no último final do ano passado, final de 2022, fechamos 5 anos e as coisas estão indo positivas, né? Então, que também nos tem feito a gente ver que a permanência a longo prazo aí vai se estendendo. Hoje em dia a gente consegue enxergar com muito mais clareza um plano de vida por aqui, né? Hoje as coisas se formataram de tal forma que a gente diz, a gente tá planejando a nossa vida hoje de família, com filhos, tudo mais por aqui. Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Inclusive falaremos um pouco disso nas durezas e levezas. Mas essa é um pouco da nossa história, de como chegamos aqui, o que nos trouxe aqui para os Estados Unidos. Com certeza um monte de outros detalhes a gente vai falar em outros episódios, em episódios futuros aqui do videocast. Mas nem tudo são flores. Tem muitas coisas boas de morar no exterior, mas nem tudo são flores. E aí a gente vai compartilhar um pouco com vocês as levezas e durezas do nosso ponto de vista, do nosso contexto. Só aqui abrindo um parênteses, porque tem centenas de milhares de brasileiros que moram fora do país. Muitos nos acompanham aqui, inclusive. Então já fica aqui aberto para você também compartilhar nos comentários as suas durezas e levezas, porque cada um vai ter uma experiência diferente, né? Vai ter uma trajetória de vida diferente. E cada lugar também, hoje a gente está falando aqui dos Estados Unidos, da Califórnia, que também tem algumas particularidades aí. Então, assim, tem gente que mora aqui em outros estados que vai sentir coisas diferentes da gente. Tem brasileiro que mora em outros países que vão ter outras realidades de durezas e levezas. Vamos abrir aqui para os comentários, que aí, inclusive, faz aqui uma troca bem interessante. Mas, para nós, durezas e levezas. Vamos começar com as levezas? Tá, vamos lá. Bora lá? Tu começa, então. Qual foi a tua tá, primeiro ponto? Deixa eu olhar no meu rabisco aqui. Tá, enquanto tu consulta o teu rabisco, tua colinha, Fala. a gente estipulou uma regra pro nosso joguinho aqui. A gente não pode falar de coisas óbvias, porque todo expatriado, quando vai falar de coisas, de durezas, especialmente de durezas de morar fora do país, traz os elementos de a saudade da família, a saudade dos amigos, o convívio, a comida, porque a comida no Brasil, afora se tu vive na França, na Itália, fora isso, acho que é imbatível a comida do Brasil, pelo menos aqui, né, pra nós. Então a gente procurou fugir desse óbvio. A regra é família, amigos, comida, não entra na lista, não porque não sejam durezas. Não, porque são as coisas mais verdadeiras mais óbvias, que poderiam cair. E acaba sendo mais do mesmo. Vamos trazer coisas diferentes. Vamos lá. Dito isso, bora lá. Tá. Tua primeira leveza. Então tá, eu chamei de confiança, tá? Porque eu vejo assim que, embora agora, eu tava até lendo sobre isso, tenha ficado um pouquinho mais complicado, né? Mas é um exemplo só. Por exemplo, eu comprei um produto, não gostei, né? Quero devolver. Por muito tempo era tipo assim, cara, vai lá e devolve, a gente paga os custos de retorno, a gente aceita o produto. E aí agora, óbvio, com recessão e um monte de coisa que tá acontecendo, os caras estão colocando algumas travinhas, assim, tu quer devolver, tem que pagar uma taxinha, né? De, sei lá, $6, $10, mas isso não tinha antes. Não. Eles reduziram os prazos também para tu devolver. Não é mais, sei lá, 90 dias. Agora é 30. Tá. Né? Colocaram algumas travinhas maiores razoável, né? Que são super razoáveis, assim, né? Pra galera não ficar devolvendo. Mas ainda tem coisa do tipo assim, Amazon. Tu pode comprar um produto, tipo uma TV, tá? Uma TV gigante, e aí trazer pra tua casa e, olha, abrir, dei uma olhada, não gostei, e retornar sem pagar nada a mais, né? E sem ter problema nenhum. A Amazon também tem esse negócio do tipo assim, eu comprei um óculos, uma blusa, não sei o que lá, eu nem lembro como é que é o nome disso, mas é um programa deles que é tipo assim, é feito pra tu testar, usar e ver assim, olha... Eu faço isso muito com as crianças quando eu compro roupa, especialmente sapato, porque às vezes eu compro coisas de sapato para as crianças online, e aí é isso, tu primeiro chega na tua casa, tu experimenta, e aí tu diz, vou ficar, daí que tu diz, vou comprar, e aí que eles fazem o débito no teu cartão, senão tu imediatamente, tu tem até 24 horas para devolver o produto, daí um tempo de devolução mais curto, que é realmente assim, tipo, experimenta, vê se é o que tu imaginou, senão tu devolve, a gente nem te cobra.
É um serviço que a Amazon oferece. Mas nem só a Amazon, né? Porque essa cultura da devolução, essa cultura do acreditar do no que tu tá dizendo também. Esse é o meu ponto, sabe? E comprar produtos é só um exemplo, tá? Por exemplo, outras coisas. O voto, né? E toda a... O sistema eleitoral? Não é sistema eleitoral. Correios. Também. Tá, eu não vou Tá, adivinhar. mas peraí. Deixa eu ver. Tem toda uma controvérsia por trás de algumas coisas. Por exemplo, o sistema eleitoral, né? Tu pode votar pelo correio. Então, assim, tipo, mas aí como é que eu sei que foi a pessoa? Não tem biometria, nananã, né? Como é que é a contagem dos votos? Como é que eu sei que os votos chegaram lá? Mas ainda assim, a pessoa pode votar pelo correio. Uma coisa tão importante que é tu decidir o futuro do país, tu pode votar pelo correio. Outro aspecto, né, relacionado a correios também. Eu vou fazer um pagamento, eu vou dar, sei lá, uma entrada, né, que eles têm aqui, a questão de tu dar um mês de aluguel antes pra pegar um local para morar. Em vez de ser né? um fiador, tu dá um seguro de um mês a mais de aluguel na hora que tu vai assinar um contrato de aluguel. Isso, ou assim, quero pagar uma pessoa, quero pagar uma conta, invariavelmente eles te mandam um envelopinho pelo correio, já para tu botar o cheque dentro e enviar o cheque. Tá, mas espera aí, se eu for fazer por transferência bancária, é muito mais rápido, não sei o quê. Mas ainda assim eles trabalham nesse modelo, né? Que é, para mim, muito interessante. Assim, eu acho que o sistema bancário do Brasil funciona melhor do que o dos Estados Unidos, né? E eu, como brasileiro, não confiaria em mandar um valor expressivo por cheque, mas ainda assim eles fazem isso. Inclusive reembolsos de algumas coisas que a gente recebe por cheque, por correio. Restituição de imposto de renda, vai. Às vezes eles podem acabar te mandando por cheque. O governo federal manda um cheque do governo federal para tua casa, da restituição. Então, essa questão, pelo que eu estou entendendo, assim, que tu trouxe de leveza, é confiança nos sistemas, né? De que a gente não... Isso é uma mentalidade que mudou muito. Logo que nós chegamos, quando tinha alguma situação assim, tipo, tem que ir na loja resolver, tem que devolver, isso aqui não ficou tão bom, tem que cancelar um serviço. A gente já ia com aquela coisa que no Brasil é muito forte pra nós, né? Tipo, tem que ligar pro operador e ficar 10 horas lá pedindo pra cancelar um negócio. Tem que ir pro negócio, tem que justificar por que eu tô devolvendo, tem que ficar justificando. Então tu já vai com aquela carga, né? Do tipo, eu vou me incomodar. E aqui isso não tem. Nesse sentido, essa confiança, isso traz muita leveza mesmo, assim, porque, tipo, olha, vou ali, resolvo, devolvo, chego na loja, já tem um balcão que é de devoluções, tu só dá teu nome, devolve o produto, ninguém tá te perguntando por quê, pra quê, se tu quer cancelar alguma coisa, claro que os caras prestam uma atenção diferente, mas tu não fica 3 horas pra conseguir falar com o atendente, 3 horas pra conseguir convencer o atendente que tu quer cancelar uma conta. As coisas aqui são mais simples nesse sentido. Legal. Eu coloquei vamos fazer um bate assim, um de cada, que vai muito parecido nesse estilo, mas eu chamei isso de qualidade de vida, porque entra a questão da confiança, mas aí eu coloco outros aspectos, que é a segurança, os aspectos, né, mais sociais, assim, também, que é de uma leveza muito grande, de um impacto de qualidade de vida gigantesco. A gente hoje mora numa cidade que é na região metropolitana de Los Angeles, a gente já não tá mais no grande centro, mas ainda assim, quando tava em Los Angeles, eu também me sentia muito mais segura, muito mais tranquila, de morar hoje, de a gente estar numa casa que é na rua, que não é em condomínio fechado, são realidades que eu não imaginaria tendo no Brasil. Por exemplo, eu não me sentiria confortável morando numa casa no Brasil. Inclusive, nunca morei em casa no Brasil, sempre fui uma guria de apartamento, que nem a gente chama, mas tem um aspecto de segurança que eu acharia bem difícil, e aqui a gente não tem. O fato das crianças também, de sair com 2 crianças pequenas, de se deslocar, de entrar e sair do carro, coisas do cotidiano mesmo, do dia a dia, que impactam muito na qualidade de vida, e isso não tem preço, quanto isso promove leveza no teu dia a dia, despreocupação, né? Porque isso era uma coisa muito forte. Já o Caio nasceu no Brasil, quando nós viemos para os Estados Unidos em 2017, o Caio já tinha 1 ano, e no primeiro ano de vida dele, eu trabalhava, ele ficava o dia inteiro com uma babá na casa da minha mãe, e no final do expediente eu passava para buscar ele, chegava em casa normalmente já de noite. E era aquele estresse, né? Tu descia
A gente morava no edifício, no apartamento, o Ricardo descia, nos aguardava na frente da garagem para que eu pudesse entrar, por questão de segurança também. Era uma rua meio erma onde a gente morava. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Que a gente cria toda uma logística que faz parte do cotidiano do brasileiro, já está introjetado, mas que compromete um monte a nossa leveza. Quando a gente sai e vive num ambiente onde tu consegue, tipo, tu custou. Eu me lembro que no início que a gente tava aqui, sim, Ricardo, relaxa. Ai, não, parece que eu tenho isso, tá ligado. Não, mas e eu ainda não perdi, assim, sabe? Nossa, eu já relaxei. O bate-sinal, o radar tá meio ligado sempre, assim. Não tanto quanto antes, mas continua. E isso, pra mim, é promotor de qualidade de vida e leveza exponencial, assim. O que mais? Segundo elemento. Tá, na verdade é a mesma coisa pra mim, porque eu chamei esse tópico de segurança, né? Ah, tu botou primeiro confiança e segundo segurança. Tá. Então, assim, segurança e envolve também outras facilidades, assim, tipo, cara, tu vai estacionar num lugar, não tem ninguém te pedindo grana, né? E tem muito acesso para estacionamento, pelo menos aqui. Em Santa Clarita. Em Santa Clarita. Los Angeles é um pouquinho diferente, né? Mas mesmo assim, eu vejo que é bem tranquilo, assim, sei lá, vou deixar meu carro na rua, eu vou pagar um parquímetro, né? É super de boas. A menos, óbvio, tá, mas Los Angeles é uma maravilha, fantástico, não sei o quê. Não, tu vai no Skid Row lá, tu vai ver muita pobreza, tu vai ver muito morador pessoal de rua, pedindo grana e tal. Eu não sei se tem muito crime, tá? Mas assim, claro não que tem, mas é que eu acho que são regiões bem específicas. Exato, assim. Tem nichos, assim, né? Claro que Los Angeles sofre dos males de uma grande cidade, de uma grande metrópole, uma das maiores cidades do país. Por ser na Califórnia, é um dos estados nos Estados Unidos com melhor clima. Então, muitas pessoas que ficam em condições de pobreza ou de miséria ou de moradores de rua de outros estados acabam migrando aqui para a Califórnia, porque tem muito mais assistência social aqui e tem uma condição climática para quem vive na rua muito melhor do que quem vive, sei lá, em Chicago, que faz menos 20 ou que faz menos 10 durante o inverno. De novo, então, assim, mas eu moro, sei lá, em Fernando de Noronha, eu moro em Gramado, eu moro em Campos do Jordão. Cara, tu tem uma realidade diferente de que se tu for morar, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns bairros do Rio de Janeiro. São realidades diferentes. Que aqui é igual, mas no geral essa questão da segurança com certeza é muito melhor do que no Brasil. E ainda assim, a gente tem câmera, tem alarme, tem tudo aqui em casa, né? Mas só assim, questão... quando tu tá transitando e tá andando pelos lugares, tu te sente mais tranquilo. Mas por exemplo, hoje morando numa casa, como eu disse, aberta, na rua, né? A gente não tem grades, né? Não tem portões. É a nossa porta na rua, nossa sacada na rua. Se tu não tá em casa, ou se eu tenho que ficar um tempo sozinha com as crianças em casa, passar uma semana, algumas noites sozinhas, eu ficaria bem. Né? Não ficaria com medo, não ficaria, sabe? Eu acho que isso se dá por esse contexto. Bom, segundo aspecto que eu trouxe como leveza, eu coloquei liberdade para ser quem eu sou. Ai, como assim, Lúcia? Então, o que aconteceu? Isso foi um processo muito íntimo que eu passei com a nossa mudança para cá. Claro que quando tu sai do teu país, quando tu sai das tuas referências, quando tu sai do teu núcleo, né? Eu percebi em mim, assim, que houve um processo de uma crise de identidade, assim, né? De ter que ver assim, poxa, quem sou eu nesse lugar onde ninguém me conhece, onde eu não sou nada, onde eu não me criei, onde eu não sou daqui, onde eu não faço parte dessa cultura. E eu comecei a explorar um lado meu que onde eu morava, no meu lugar de origem, eu nunca explorei. Talvez por aquilo, assim, a gente reproduz certos comportamentos, a gente reproduz certos estilos de vida no piloto automático. E quando eu saí quando eu saí da origem, ou quando eu tirei as raízes, assim, sabe? E tive que colocar elas num outro lugar, eu comecei a me questionar o que eu queria, o que eu não queria, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E eu comecei a explorar um lado meu que eu não exploraria se a gente tivesse permanecido lá. E aí, falando bem especificamente em Porto Alegre, no lugar onde a gente nasceu, cresceu, foi criado. Talvez esse mesmo movimento teria acontecido se eu tivesse ido para outros lugares, não precisa ter ido para o exterior. Mas, né, essa foi a minha realidade de vida, enfim, tô aqui. Mas eu
conseguir me expandir num lado e essa liberdade de dizer, eu tô sendo assim diferente, sem as pessoas dizerem, ai, Lúcia, mas isso não é tu. Uai, como tu tá diferente. Porque aqui ninguém me conhecia antes, então eu não tô diferente, eu sou isso para as pessoas que estão me conhecendo agora. E Porto Alegre é bastante bairrista, né? É um lugar, assim, onde eu tenho a sensação, às vezes, assim, tipo, alguma coisa vira moda. Eu vou falar por Porto Alegre, tá? Nos outros lugares eu não sei. Mas, assim, alguma coisa vira moda em Porto Alegre, aí todo mundo tá igual, todo mundo se veste igual, todo mundo usa o mesmo, sabe? Fica uma coisa meio padronizada. E aqui é uma diversidade muito maior. Talvez em São Paulo essa realidade também seja diferente, porque é muito mais cosmopolita. Então, assim, ninguém tá observando se tu tá com um jeito diferente, se tu saiu de pantufa pra ir na farmácia buscar alguma coisa, se tu saiu de pijama, ou se tu se arrumou mais ou se tu se arrumou menos pra sair. Essas coisas não são notadas aqui. Então parece que me deu uma liberdade muito maior pra ser quem eu sou, ser quem eu quero ser, com a minha identidade, com o meu jeito. Isso foi muito libertador pra mim. Isso é uma coisa que quando a última vez que nós fomos pro Brasil, que foi em 2021, né? Foi a segunda vez desde a mudança que nós fomos pro Brasil, 21. Foi a primeira vez que eu cheguei lá e disse assim, poxa, eu não tô sentindo que eu tô chegando em casa, porque isso aqui eu já parece que já não me pertence mais. Isso foi, por um lado, foi um choque pra mim, que eu vou falar mais na frente, mas tem essa coisa de dizer assim, parece que eu não consigo ser quem eu quero ser. E aqui eu consigo. Pois é, eu acho que essa questão da Califórnia ser bem cosmopolita e ter gente de diferentes credos, raças, histórias de vida. Culturas, porque Exato. tem gente do mundo inteiro aqui. E na história da cultura entra a comida, entra o idioma, entra o jeito de se vestir, né? Então, assim, é tudo muito misturado e muito diverso. Né? Então, cara, e Porto Alegre, vai do teu jeito, porque é isso. É de onde nós somos, e tem muito respeito por isso. Porto Alegre tu não tem, assim, de novo, São Paulo é uma realidade diferente, tu recebe gente do país inteiro. Porto Alegre, assim, é os gaúchos, gente que vem do interior, mas é a gauchada. Às vezes chega alguém de fora em Porto Alegre com um sotaque diferente, o gaúcho diz, nossa, mas tu é da onde? Mas, né? Então, assim, fica como se fosse um ET, assim. Coisa estranha, mas é verdade. Aqui não é. Então, assim, tipo, whatever, sabe? O jeito que tu é, do jeito que... De novo, Califórnia, porque obviamente tem lugares nos Estados Unidos que eles são muito mais tradicionais também em algumas coisas. Mas pra mim isso promoveu muita leveza. O que mais? Último ponto de leveza. O último é acesso e estrutura. Então, o que é isso, assim, pra mim? Cara, tem tudo ao teu alcance, né? Então, mesmo vivendo num subúrbio, tu tem, sei lá, todos os bancos, todas as maiores redes de lanchonete, shopping, a Amazon entrega até no cafundó dos cantos lá, e tu compra as coisas, chega em 24 horas, né? Tu vai na rua, tu vai dirigir na estrada. Cara, óbvio que tem muito carro, mas tipo, tem bastante... como é que é? As estradas são com muitas... Como é que é? Lanes. Pistas. Com muitas pistas. De novo, na Califórnia, disponibilidade de tu fazer coisas diferentes em lugares diferentes. Então tem a Disney, tem a Universal, tem shows diversos, né? Tipo, espetáculos, jogos. Vai ter as Olimpíadas aí daqui a 4 anos, eu acho. Não lembro direito. Acho que a Olimpíada é em 2 e a Copa vai ter também aqui. Vai ter a Copa. Vai ter jogos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Isso que eu chamo de acesso. E a infraestrutura, que é estradas, sabe? Essas pequenos malls que tem, essas ilhas de comércio. Isso é uma coisa que tem, porque dentro da estrutura aqui americana, a gente vive num subúrbio, que é o que eles chamam, né? Então, assim, como se fosse um interior, né? Vamos chamar assim, as regiões mais no interior. Só que a diferença é que aqui a cidade do interior, ela tem toda a estrutura de uma cidade grande, em proporções menores, óbvio, mas assim, tu tem grandes redes, tu tem boas marcas, tu tem as grandes marcas, elas vão pro interior. Então, assim, não tem a necessidade de tu ficar, porque eu não estou em Los Angeles, eu tenho que me deslocar para resolver uma coisa, ou para ir num lugar, ou para ter acesso. A menos que tu queira ir, de novo, né, para um show específico, para um jogo específico, para um evento, é claro que eles vão acontecer na grande cidade.
Mas pro dia a dia, pras coisas do dia a dia, pras nossas necessidades diárias, não tem nada que a gente não encontre aqui. Então, assim, isso também é uma facilidade. Tu consegue morar num lugar mais calmo, mais, menor, e não perde o acesso e as estruturas que a grande cidade te oferece, que o grande centro te oferece. Pista de bike, pista de corrida, tudo limpo, sabe? Tudo bem preservado, né? Então, tem todas essas coisas aí eu coloco na parte de infraestrutura. Tem muita praça, né? É um lugar muito então, aberto. assim, como tem muita disponibilidade de praça e lugares de lazer, não fica aquele emaranhado de gente porque só tem aquela praça na cidade. Cara, Santa Clarita tem não tem sei aquelas quantas, tá? aglomerações, né? Mas também era a mesma coisa em Los Angeles, né? Que a gente não sei que ia não e tem não tantas tinha aglomerações. aquele montão de gente, assim. Porque tem bastante. Legal. O último item de leveza que eu trouxe, eu tô achando interessante como tu tá trazendo muito essas coisas práticas, assim, do dia a dia, das praticidades do dia a dia, que eu concordo, e que são promotoras de leveza, e eu acabei trazendo aspectos mais, assim, tipo, subjetivos. Dois estilos totalmente diferentes. Mas, enfim, eu trouxe essa questão do horizontes de possibilidades, que complementa um pouco essa questão da liberdade de ser quem eu sou, que eu falei antes. Uma vez que a gente saiu do lugar mais difícil, que é da nossa origem, de onde está nossa família, nossos amigos, tudo aquilo que a gente falou lá do básico, uma vez que tu rompe com isso, hoje eu sinto que explorar as possibilidades ou abraçar possibilidades que se apresentem de diversas formas fica muito mais... fica muito menos ameaçador, sabe? Representa menos ameaça hoje pra mim. Representa muito mais essa coisa de oportunidade, de chance, de poder explorar. Hoje a gente tá aqui, mas se amanhã a gente disser que isso aqui não nos serve mais, que essa estrutura já não tá compatível com a gente por qualquer questão, porque as nossas necessidades mudam, não vai ser uma dor isso, tu entende? Vai ser uma coisa... Eu sei que aquilo que é de mais importante e valioso comigo, porque eu já me libertei pra ser quem eu sou, o que é de mais importante e valioso comigo vai estar comigo onde quer que eu esteja. Então, assim, se é em Los Angeles, se é em Santa Clarita, se é num outro estado, se é num outro país, se é voltar pro Brasil, né? Porque eu não refuto essa coisa assim, tipo, ai meu Deus. Até que, abrindo um parênteses, eu tava vendo uma reportagem hoje, ou um comentário de alguém assim, tipo, muitas vezes quando o brasileiro que morou no exterior volta pro Brasil, volta com uma sensação de derrota, né? Como se voltar pro Brasil fosse assim, tipo, não deu certo. Acho que eu vi um comentário de alguém no Insta até, foi sobre isso. E não gente, eu não, sabe, voltar pro meu país de origem, voltar pra onde eu sou, não é uma sensação de derrota, é uma necessidade ou é uma vontade, e é onde eu vou ser, realmente eu sou, e vou sempre ser brasileira. Acho que tem muito isso de tu tá bem resolvido com a história, né? Então, tipo assim, cara, eu não gostei. Não foi pra mim, Ponto, não foi do jeito que não né? tava bem lá, por que eu tenho que me obrigar a estar num lugar tipo, que não tá me tipo fazendo assim, bem? cara, eu preciso de algum motivo, eu tava afim e voltei pro Brasil, sabe? Não tem isso assim, tipo, mas aí... Então, esse horizonte de possibilidades eu acho que ganha, sabe? Eu senti que eu expandi, assim, tipo, olha, é aqui, é lá, é voltando, é ficando, é mudando para um outro lugar. Parece que o mundo fica bem menor. E aí eu acho que a gente sabe, tipo, se solta. Eu acho que vem a questão do livre, leve e solta. Acho que fica mais solto aproveitar e desbravar algumas oportunidades, desbravar algumas vontades em função disso. Faz sentido, né? Beleza das levezas? Fechamos? Durezas. Morar no exterior, não. O lado B. Então, assim, de novo, por um ponto de vista super privilegiado, mas o que eu tenho pra dizer, a primeira dureza, é que é uma mudança cultural, é a história do do it yourself. Né? Então, do it yourself, pra quem não sabe, faça você mesmo. Isso. Então, por quê? Tá? Porque os produtos, as coisas que tu vai comprar, cara, eu quero uma geladeira, eu quero uma TV, são relativamente acessíveis comparado com o salário que as pessoas ganham. Que a classe média americana ganha. Em contrapartida, os serviços, eles são bem caros, né? Então, tipo assim, eu quero uma pessoa limpe a minha casa, eu quero que uma pessoa pinte a minha casa.
tem, sei lá, encanamento, não sei fazer, tem que consertar a TV. Muitas vezes a Consertar galera... máquina, que por sinal tem que consertar mesmo, a máquina de lavar louça. Tá Vai pendente. ter que vir aí. alguém, porque aí foge das nossas habilidades. Chama E daí alguém pra o que fazer. acontece? Tu paga um valor justo, que eu acho que no Brasil a gente acaba não, por 1000 questões aí, que eu não vou abordar agora, a gente acaba não pagando o valor justo pelo serviço das pessoas. Eu Né? acho Se paga mais pelo interessante. material do que pela mão de obra. É o que eu ia dizer. E aqui é meio o contrário. O brasileiro é capaz de comprar, eu quero pintar minha casa, então eu vou investir na tinta mais cara, porque é a melhor de todas. Aí gasto R$500 pra comprar o galão de tinta. Mas pra alguém pra pintar minha casa eu quero pagar 50 pila. E quero pedir desconto. E quero pedir desconto ainda. Então, assim, isso é muito desproporcional aqui. O valor de coisas é mais acessível. Todo mundo vai ter acesso a uma material de qualidade, mas tu quer alguém que faça o serviço, a mão de obra, isso é muito valorizado. Então assim, comprei móveis na IKEA, super barato, uau! Agora eu quero que a IKEA monte pra mim. Sai quase o dobro, né? E aí o que as pessoas fazem, inclusive a gente fez, é tipo assim, cara, chama a galera, chama os amigos aí, a gente vai montar esses móveis aí, pega o manual, pega as pecinhas e fica a tarde inteira, tudo, inclusive, 2 dias né? montando. Não só os parafusos, mas as ferramentas que tu precisa usar pra apertar os Vem parafusos junto. vem junto. Vem junto. Tipo, eles te dão toda a facilidade pra dizer, faz, tá tudo aqui. Armário de garagem, eu comprei, Tudo. cara, era o dobro do valor, passava de $150 pra 290 só pra vir montado. Eu assim, não, cara, né? Óbvio que eu não ia comprar 4 armários, porque seria o mesmo valor, mas eu comprei 2 e montei. Né, economiza essa grana. Então, assim, as pessoas acabam muito fazendo isso, que é uma coisa que a gente não estava acostumado tanto no Brasil. Nada. Sou bem honesta, não estava acostumado nada, né? Porque a gente realmente não... Tem pessoas que têm habilidades, né? Manuais. Não é o nosso caso. Não, e aí tu te força a fazer e tu acaba aprendendo, né? Sim. Tipo assim, cara, como é que eu vou aprender? Vai lá, YouTube, como fazer... Mas é uma dureza. Xananã. É uma dureza, com certeza. Né? A gente comprou uma cama grande, comprou uma cama king. Montamos nós a cama king. E aí tu monta errado, aí tu remonta, mas faz parte. Aí perrengue de fazer, mas todas as coisas, sim. Eu trouxe uma que talvez aí ele... Enfim, vou colocar, vamos ver a observação que tu vai fazer. Eu trouxe uma que é suporte social. O que eu quero dizer com suporte social? De novo, somos nós. Claro que a gente tem amigos, claro que a gente faz amizades aqui que contam como família, porque os laços de amizades ficam ainda mais fortes, eu acho, né? Justamente para as pessoas poderem se apoiar, é onde a gente com convívio com os nossos amigos brasileiros também, que a gente se aproxima da nossa cultura, né? Nós fizemos amizades e temos amigos americanos também, o que é muito bom. Mas, claro, ter um amigo brasileiro é totalmente diferente, né? Onde tu faz as coisas que são naturais pra gente e parte da nossa cultura. Mas somos nós 4, somos nós 2 e 2 crianças, 365 dias por ano, salvo as vezes que a gente recebe visita, pra gente poder também ter aqueles momentos de escape, né? Aqueles momentos de fazer as coisas nós 2, pra gente poder sair pra, sei lá, pra jantar, pra ir no cinema, pra ir num show, pra ir ou simplesmente pra largar as crianças com alguém no final de semana, porque tu quer descansar, porque tu teve uma semana pesada. Isso a gente não tem. A gente pode contratar babysitter, mas volta no que o Ricardo falou. Não é um serviço caro, não é uma coisa que dá pra ter sempre, né? Então, assim, acabam sendo momentos muito específicos. E, claro, isso é uma dureza, porque é com a gente 24/7. É difícil tu dizer, olha, deu um problema aí, liga pra alguém da família, né? E diz, busca lá na escola hoje porque deu um perrengue. Cara, é tu ou eu ou tu. Salvo lá quando eu fiz a minha cirurgia, quem acompanhou que eu fiz no ano passado, que aí, bom, daí tu pede realmente um suporte para um amigo, mas são momentos bem, né, delicados daí. No dia a dia, né, é dureza. É dureza esse lado de tu ter, assim, tipo, tu contigo, com o teu parceiro, e ainda bem de ter alguém, eu tenho uma sorte do vida, ser parceiraço mesmo, né, de contar... Mas que eu sei que também não é uma realidade de muitas mulheres nas relações, mas
É cansativo. Tem horas que, tipo assim, nossa, tudo que eu precisava era largar na casa da avó, sabe? Buscar sábado de manhã e buscar no domingo de tarde pra gente poder realmente descansar. Só que daí eu acho que tu tá roubando. Isso não tem. Tu falou no pois começo, mas não pode então, falar de família e amigos, mas aí eu não tô sei o falando quê. da questão do suporte social, não tô nem falando mas do lado afetivo, né? Tá, do tudo bem, mas convívio com quem os que tu ia amigos. ter esse suporte social se não é família e amigos? Né? Não, então poderia ter com alguém profissional que eu contratasse. E aí aqui a gente não tem isso tão... Tá. Roubei ou não roubei? Eu acho que eu não roubei, porque não é uma questão amigos e família, dizer que eu sinto saudade do churrasco de domingo. Sinto, mas não é nesse aspecto que eu falei. Eu quero o suporte social. Entendi, tu Eu queria quero a te mão na usar. massa, exato. Eu quero lhe usar. Segundo ponto de dureza. De dureza, o idioma. Continua. Continua sendo assim, uma ó, dureza, pra Ricardo. mim- 5 anos depois e tu trabalha. De segunda a sexta. Imagina pra mim, gente. Sempre será, eu acho, tá? Sempre será. Porque é só aquela questão de tu ligar e desligar a chave e ter que falar realmente numa outra língua, né? Quando a gente chegou aqui e eu passei de, tipo, ter algumas reuniões, né, com pessoas fora, nos Estados Unidos, na Índia, etc., e tu ter que falar em inglês algumas horas por dia, poucas horas, e ter essas interações e poucas reuniões é uma coisa. A outra é quando tu tem que o dia inteiro, né, de trabalho, tá fazendo isso. Aí tu, tipo assim, agora eu terminei de trabalhar, beleza, não preciso mais falar inglês. Aí tu tem que atender o telefone, tu tem que falar com o vizinho, tu tem que falar com teu amigo, tu vai na loja, no supermercado e tu continua tendo que falar inglês. Então eu sentia coisa, não? muita dor de cabeça no começo, assim, sabe? No começo da semana, depois foi passando pra quarta-feira, depois foi pra sexta. Eu não tenho mais dor de cabeça. Mas tu igual... já chegou naquele ponto de sonhar em inglês? Já Eu algumas não. vezes. Essas coisas, por exemplo, porque eu tô tão... O inglês já faz tanto parte de mim que eu sonho em inglês. Gente, eu não sonho em inglês. Então, assim, eu ouvi de um cara e eu levo isso pra mim até hoje, até a hora que eu tiver que mudar, né? Mas tudo bem. Um professor de inglês Americano. e o cara disse assim, olha, meu, não investe o teu tempo em tentar atenuar o teu sotaque, investe o teu tempo em ter fluência e ter maior riqueza de opções de palavras. Vocabulário, exatamente. No caso, estamos Faltou perdendo um de vocabulário, exato. Então, investe o teu tempo nisso e não em atenuar o teu sotaque, tentar parecer americano e porque isso tem uma demanda cerebral maior e o resultado é muito baixo, né? Uma bela Então, eu vejo no ambiente profissional, assim, tipo, as pessoas são super respeitadas pelo que elas fazem, pelo resultado que elas entregam. E não porque, tipo, porque o cara não tem sotaque nenhum. Corretamente. Né? Se tu não souber te expressar, é diferente de tu ter um sotaque. Sim. Né? E eu conheço muitos amigos que, tipo assim, cara, eu não tenho sotaque, isso foi natural pra mim, mas pra mim não é. Né? Então, assim, tipo, cara, não queima neurônio por causa disso. Mas ainda assim, é complicado. Né? É cansativo. É complicado, é cansativo. E a gente fez uma resolução familiar agora para esse ano, que é estimular mais o português com as crianças. Sim. Porque acaba que a gente também entrou numa zona de conforto onde as crianças falam inglês, eles entendem tudo de português, então falo português eu falo mais até, eu acho, misturamos muito, acho que eu também, né? A gente acabava, porque a resolução é essa justamente, acabava misturando muito o português com o inglês e deixava as crianças falando só inglês. E aí os meus pais estiveram aqui recentemente e eu vi que tá ficando cada vez mais difícil para eles interagirem em português. E a gente realmente gostaria que eles falassem, se não fluentemente, mas que tivessem condições de interagir no português. E então a gente está se policiando mais em falar com eles em português, em puxar um pouco mais algumas questões quando eles pedem coisas de pedir em português. E isso torna também super cansativo, né? Porque aí tu tá shiftando de um idioma pro outro a todo instante, né? Virando uma chavezinha. E isso mentalmente é super cansativo. É super cansativo.
Bom, eu que não trabalho, meu trabalho hoje, na grande maioria, é com clientes, com público, com o Brasil, então predominantemente trabalho em português. As minhas interações em inglês são muito mais sociais, né, em situações sociais, mas eu ainda tenho muitas inseguranças, inclusive com o idioma, né, tem situações ainda que são bem... Mas eu acho que tem muito uma exigência forte nossa também, assim. Porque pra eles, todas as pessoas sempre me deram feedbacks maravilhosos, assim. Super, Lúcia, mas teu inglês tá ótimo, tu se faz entender. Tem sotaque. Aí algumas pessoas carinhosamente dizem, mas teu sotaque é o teu charme, não sei o quê, né? Mas assim, é isso, é a nossa identidade. A gente não vai deixar de ser brasileiro, a gente não vai deixar de ser estrangeiro aqui. E isso vem um pouco, vem o link com o meu. Vou aproveitar aí esse gancho, né? Porque eu trouxe justamente como dureza esse senso de pertencimento. Por mais que a gente tenha hoje uma estrutura, por mais que a gente hoje já tenha adquirido a nossa casa própria, que as crianças, né, a nossa rotina tá dentro da vida, né, aqui, incorporada, mas esse senso de pertencimento, dizer, tá, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, né? Isso por vezes é uma dureza, assim, porque, como eu disse, a última vez que eu fui pro Brasil visitar a família, cheguei lá e não me senti de lá. Eu venho pra cá e eu sei que eu tô em casa, mas eu sei que eu não pertenço a esse lugar. Tá, onde é que eu pertenço? Então, né? Onde é que tá a minha identidade? Onde é que, sabe, onde é que eu posso chamar de casa? Então, isso também, às vezes, é uma coisa do tipo... Tu quer participar da cultura local, porque tu quer que isso faça parte do teu... trazer um pouco, olhando para o ponto de vista familiar, assim, né, para a própria construção da sua cultura familiar. Então a gente passou a adotar certos hábitos de celebração americana que não é do nosso, não é da nossa cultura de origem, mas hoje a gente adota aqui em casa, até para as próprias crianças, que é o Thanksgiving, que é uma cerimônia. Halloween, né? Mas são coisas assim, tipo, eu não vou ter o que contar para meus filhos do meu Thanksgiving de quando eu era jovem, ou do meu Halloween de quando eu era, porque não faz parte. Aquela história do 4 de julho também. É muito mais por eles do que por mim. O Ricardo fala do 4 de julho porque é a independência nos Estados Unidos, e eu acho que é uma dos feriados mais festivos aqui. E aí eu fazia parte de um grupo de ginástica só de mamães, assim, logo que a gente chegou, a gente fazia no parque, era bem gostoso. E aí, na véspera do 4 de julho, teve, né, eram todas americanas, eu era a única estrangeira no grupo, e aí elas se cumprimentaram ali, né, então tá, feliz 4 de julho, porque seria no dia seguinte, e aí uma, bem atenciosa, olhou pra mim e disse assim, feliz 4 de julho, Lúcia, e eu disse, obrigada, né, mas, porque, né, eu não sou daqui. Não é uma data que eu vou estar celebrando, eu não pertenço a isso, né? Eu disse, tô feliz por estar conhecendo, compartilhando ou celebrando com vocês, mas tipo, não é uma data que eu, Lúcia, vou celebrar por um senso de patriotismo, que é o caso deles, de pertencimento a essa história, né? Então fica um pouco assim, tu vai ser sempre o estrangeiro. Por mais que tu tente refinar o teu inglês, por mais que tu tente refinar a tua cultura, por mais que tu tente refinar os teus costumes, tu é estrangeiro. Isso também traz um pouco da coisa de fortalecer nosso senso de identidade, que é o que traz um pouco da leveza, mas às vezes isso é um pouco assim, tipo, não sei se as pessoas estão me entendendo, não sei se isso que eu tô dizendo tá fazendo sentido, não sei se essa expressão, não sei se, sabe? Porque tem a ver com a mentalidade, não é só uma questão de fluência no inglês, no idioma, mas é incorporar a cultura que tem por trás de um processo de comunicação, né? Então, vamos fechar. Último. Legal. Esse aqui é meio bobinho. Transporte. Aí antes eu tava falando, tem um monte de pista na estrada, tem um monte de estrutura, legal. Mas isso presume que tu tem um carro, né? E tu vai dirigir pra tudo quanto é lugar. Porque, a menos que tu more em grandes metrópoles, e olha lá, Los Angeles é uma grande metrópole, e o transporte público né, não tem muito. É pobre, assim, Tu não consegue te deslocar bem com um sistema de ônibus, com um sistema de... Vai levar horas. Não é metrô, mas é o trenzinho, aquele... Eles não têm os metrôs, os subways. Eles não subterrâneo. Subterrâneo por causa das questões de terremoto aqui. Mas eles têm um metrô
Então, assim, Transurb, assim. tu não consegue ir nos lugares que tu quer muito bem sem ter um carro. Então, ou tu tem, ou então tu usa Uber, usa Lyft, alguma coisa assim. Fica caro, né? Tu fazer isso. Que aí te dá alguma independência, né? Mas eu, na minha experiência, o transporte público ele é bem pobre. De novo, Nova York talvez seja bem bacana. Eu nunca fui para Nova York. Nós não fomos. Mas eu conheço alguns brasileiros aqui do nosso convívio, que são pessoas que não dirigem ou que não gostam de dirigir, e que aí, então, o que tem que fazer? Tem que morar perto de onde trabalham, tem que morar em lugar... Então, tu limita a tua vida em função de não dirigir, né? Os Estados Unidos, no geral, acho que não é só uma questão da Califórnia, mas salvo exceções como Nova York, né? Mas, no geral, é carro. As famílias têm 2, 3 carros, porque é praticamente um carro por pessoa. Um para cada um. Né? O que eu não acho bom. E limita bastante, e se tu não dirige, a tua logística de vida fica bem comprometida. Bem comprometida. Não sei como é que seria a nossa vida hoje sem carro. Fica bem comprometida. Bom, o meu terceiro elemento de dureza é dificuldades e perdas. Que são, enfim, ônus e bônus das escolhas de morar fora ou de morar longe, né? No nosso caso aqui no exterior. É tu saber que em momentos, em 2019, 10 dias depois da Isabela nascer, o meu sogro faleceu, o Rico perdeu o pai, foi pro Brasil, né, para estar lá junto com a mãe dele, para fazer, enfim, né, a despedida e todos os processos, e eu não pude estar lá junto contigo, dividindo um momento de dor, né, porque não adianta, é no amor, é na dor, é na saúde, é na doença, a gente fez juramentos. Mas essas situações, essas circunstâncias, quando se mora no exterior, a gente tem que ter muita consciência de que faz parte e que a gente vai lidar especialmente aqui com perdas e dificuldades, que eu digo assim, de às vezes tu queria estar lá para ajudar alguém, para amparar alguém num momento, e tu tá limitado, as pessoas estão passando por dificuldades ou estão lidando com circunstâncias e tu tá apoiando a distância, né? E quando tu não saber, a gente vai pro Brasil e nós somos rapa, como é que diz? Rapa do tacho, né? Tanto eu como o Ricardo somos rapa do tacho da família, ou seja, os sobrinhos mais novos, os netos mais novos, os filhos mais novos. Tu não é filho mais novo porque tu é único, né? Mas no caso eu sou a filha mais nova. E eu tenho uma diferença significativa de idade das minhas irmãs. Então, assim, vô, pais, tios, já são pessoas idosas na nossa família. Então, o Rico, como eu disse, o Rico perdeu o pai, o meu sogro, mas depois também perdeu um tio importante na tua vida, e a gente não pôde estar lá para se despedir ou para estar com as pessoas nesse momento. Então, eu acho que isso é uma dureza muito grande, assim, tu saber que, claro, certas circunstâncias vai ter o deslocamento, o Rico se deslocou para o Brasil, eu não podia, a Isabela tinha 10 dias de vida, em uma circunstância outra, com certeza iríamos todos, mas a gente é isso, a gente nunca sabe quando que vai acontecer, de que forma que vai acontecer, e se naquele momento vai te permitir todo mundo se deslocar, se vai só um, se não vai conseguir ninguém, eventualmente, dependendo do momento, e tu tem que ter esse nível de consciência, porque tu não tem controle. Mas é uma dureza. Essa história, tipo, não ir ninguém, né? Tipo assim, cara, pandemia. Exato, se acontecesse era uma coisa que a gente tinha muito bem forte, no começo bem da lembrado. pandemia, tu vai, tu não volta. Tu não volta e tu não consegue ir. Se acontecesse alguma coisa lá, o pai e a mãe pegaram o maldito do Covid, sabe? As pessoas que eventualmente ficavam doentes diziam assim, pelo menos se acontece alguma coisa, a gente não consegue nem estar lá. Pra nada. Não consegue ir, porque não conseguia sair, depois nem conseguir voltar. Então, essas coisas faz parte da realidade de qualquer pessoa que mora, especialmente no exterior. A gente, acho que aprende a conviver, mas é dureza. E eu, não só como psicóloga, mas eu também como pessoa, acho muito importante esses momentos de despedida, sabe, de como a gente lida com os nossos lutos. E é uma coisa que tem que estar muito bem elaborado constantemente, sabe? Porque uma coisa é ter... Sabe? Isso pode acontecer. Outra coisa é quando as coisas acontecem de verdade, né? Mas isso precisa estar muito... Tem que ter um lugar, eu acho, dentro de ti que tu saiba como lidar com isso. Ainda assim, mesmo que tenha sido bem específico, acho que roubou de novo na história da família e amigos. Nossa, mas daí é muito específico. Porque aí eu não abordei nada disso. Tipo assim, eu não entrei nesse mérito. Mas tu achou? O que tu achou desses pontos? Não foi roubo?
Não foi? Não foi? Comenta aí. Também comenta o que tu achou de tudo que a gente conversou. Se tu mora no exterior, se tu também tem essa vivência de morar longe, não só no exterior, mas daqui a pouco morar no outro lado do país, né? Se tem algum outro elemento que tu traria aí pra levezas e durezas. E por hoje ficamos por aqui. Foi bom pra você? Foi legal? Eu curti. Nos vemos no próximo, daqui a um mês. Toda primeira terça-feira do mês, episódio novo do VidaCast. Aproveita e manda aí pros amigos, compartilha, curte, aproveita que chegou até aqui, curte. E se tu não tá inscrito no canal, te inscreve. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.